com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Vamos orar ao Senhor? Presbítero Dom Sebastião, por favor. Salve a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, Pai querido, obrigado por a tua palavra, Senhor. Que aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, tu, Senhor, tem todo o poder, Senhor, para fazer a diferença no meio do teu povo, Senhor. Fazer coisas grandes, Senhor. Usar o teu filho, Senhor, nesta noite, Senhor. Pai querido, abençoa o teu filho, Senhor, sua família, aqui neste lugar, Senhor. Pai querido, que o teu filho, Senhor, possa, Senhor, sempre estar na tua presença, sentindo, Senhor, tu de perto, Pai querido, abençoando a cada um dos nossos irmãos, Senhor, nesta noite, Senhor, e que cada um, Senhor, possa, Senhor, nesta noite, sair daqui alegre, Senhor, por tudo que o Senhor quer fazer nesta hora, nesta noite, Senhor, através da tua palavra, Senhor, porque tu ama cada um, Senhor, que cada um de nós somos ovelhas, Senhor, e por isso estamos aqui, Senhor, para aprender, para ouvi-lo, Senhor, tudo o que o Senhor quer falar para conosco, Senhor, porque tu nos ama, cada um dos teus filhos, Senhor. Sabemos, Senhor, que muitos, Senhor, estão cansados de um dia de trabalho, Senhor, mas tu, Senhor, tens sustentado, ajudado, abençoado, Senhor, porque, Senhor, tu tens, Senhor, para fazer coisas grandes nas suas vidas, Senhor. Pai querido, mesmo até curar, uma cura divina nesta noite na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Operar maravilha, Senhor. Pai querido, como tu tens feito, Senhor, guardando, livrando, Senhor, dando muitos livramentos, Senhor, aos teus filhos, Senhor, neste dia de hoje, Senhor. Muitos nós nem vimos, Senhor, mas tu, Senhor, como tu tem todo o teu poder sobre cada um, Senhor, tu sabe. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos por tudo, desde já, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, podem se sentar, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Quantos irmãos estavam aqui na semana passada? Levante a mão, por favor. Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Segunda-feira passada. Levanta assim a mão bem alto. Eu também estava. O que há de comum entre a palavra que nós lemos na semana passada e esta? Você que estava aqui. Qual foi a palavra que falamos na semana passada? Vocês lembram? Esta continuidade, sim. Foi o quê? Eclesiastes 5. Muito bem. É bom nós darmos assim uma palavra em continuidade, porque isso é bastante edificante, irmãos. Vou fazer alguns comentários hoje um pouco laterais em relação à palavra para os irmãos entenderem. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela tem ensinamentos preciosos. E muitos deles precisam de irmos além do sentido da palavra, original da palavra, do sentido da palavra no sentido figurado, do sentido da palavra no contexto, do sentido da palavra no livro. Às vezes nós temos que fazer um estudo de palavras ou de textos correlatos, até distantes um do outro, para uma melhor compreensão. Isso se chama hermenêutica. Se der tempo, a gente vai até falar um pouquinho sobre sobre essas regras. Os irmãos vão entender daqui a pouquinho o porquê disso. Então, palavras ou passagens paralelas nos ajudam a uma compreensão melhor do texto sagrado. E na semana passada, quando está escrito assim lá em Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e esteja sempre pronto mais para ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos. Não consinta que tuas palavras façam pecar o seu coração, por aí, né? O que há de comum na palavra que nós lemos na semana passada para essa aqui? Quem se arrisca? O que nós temos aqui? Na semana passada nós falamos da importância do cuidado com aquilo que nós falamos, pronunciamos.
O texto de Eclesiastes 5 chega a dizer que isso muitas vezes é chamado de sacrifício de tolos. Por quê? Porque nós falamos algo que a gente não pode cumprir, algo que nós não podemos fazer, algo que nós falamos porque alguém disse, porque é bonito falar, mas aquilo não passa pela nossa mente, pelo nosso coração e principalmente pela nossa volição, pela nossa vontade de querer cumprir aquela palavra. E quando eu estava lendo esse texto aqui, eu encontrei aqui algumas coisas bem interessantes em relação ao que falamos na semana passada. Lembra que nós lemos aqui a respeito da rainha de Sabá? Que ela teve no templo, viu a grande construção que Salomão fez, e ela ficou fora de si, ficou em êxtase. Tamanha era a sabedoria, tamanha era a forma como Salomão tinha organizado o trabalho no templo, de tal modo que até nas vestes dos servos se via sabedoria. E aqui, se vocês vão ler comigo aqui, fala sobre sabedoria para os que estão de fora. Então, há uma correlação, ainda que distante. Estávamos falando de um livro poético, agora estamos falando de um livro que é uma epístola. Estamos falando de um livro escrito por Salomão. Agora estamos falando de um livro escrito pelo apóstolo Paulo. E a Bíblia ela tem uma virtude maravilhosa, irmãos, que é chamada uma linha de inspiração que liga do Gênesis ao Apocalipse, que faz com que a gente compreenda as coisas de forma bem completa, se assim analisarmos o texto sagrado. Paulo está escrevendo aos Colossenses, os crentes da igreja em Colossos, era uma grande cidade, que naquele tempo, aquela igreja estava sendo influenciada por heresias, né? Uma das heresias que permeava a igreja em Colossos era a ideia de que Jesus Cristo, ele era um Deus inferior ao Deus eterno. Isso, aliás, foi dando origem a vários pensamentos. Um dos pensamentos é o arianismo, e esse arianismo ele hoje está numa seita chamada as Testemunhas de Jeová, que diz que Jesus é Deus, mas não é Deus como o Pai. Por isso, Paulo, ele escreveu esta carta e mostrou com bastante clareza, por exemplo, quando você lê lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, fala assim: porque nele, que é em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Paulo está dizendo, olha, em Cristo, no corpo dele, habita corporalmente ali toda a plenitude da divindade. Paulo, depois de falar para os Colossenses, combatendo as heresias, ele fala assim, olha, em Cristo está toda a divindade, porque Cristo não era um Deus, Cristo é o próprio Deus. E depois de exortar os irmãos sobre várias coisas, até deveres domésticos, né, está no capítulo 3, versículo 18, e se você ler o texto de Efésios, né, a carta escrita aos Efésios, você vai encontrar muitos versículos parecidos com os versículos de Colossenses. Por quê? Porque Paulo escreveu essas cartas na mesma época, talvez até no mesmo momento, né? E ele, como preso do Senhor, estava instruindo, encorajando os irmãos a permanecerem na fé, a preservarem a sua vida de cristão. E ele deixa aqui, dentre esses versículos que nós lemos, pelo menos, nós podemos destacar aqui 3 principais orientações. A primeira diz respeito à oração. Versículo 2, 4:2. Perseverai em, velando nela com, perseverai em oração. Esta orientação, esta ordenança, né, dada aos irmãos, era para que eles não deixassem de fazer aquilo que é uma das nossas principais armas espirituais. Se você, como nós falamos aqui de Efésios, né, se você for ver lá em Efésios, no capítulo 6, está esta orientação lá no versículo 18.
diz assim: orando em todo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os. E aí, para o versículo 19: e por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Bem parecido com o que nós lemos aqui, não foi? Não está escrito aqui no versículo 3, orando também juntamente por mim? Então, perseverar na oração, e aqui o texto de Efésios fala de orar em todo o tempo, significa nós não desanimarmos, irmãos, não esmorecermos. Estávamos visitando uma de nossas irmãs ontem, e eu estava dizendo exatamente isso. Quem pode nos desanimar? Quem pode nos desmotivar de orar por alguém? Ah, mas está doente há tanto tempo. Ah, mas já faz tanto tempo que está sofrendo. Vai pela Bíblia. Existia uma mulher que estava há 12 anos enferma. E ela foi, tocou na orla do vestido de Jesus e foi curada. Aquele homem lá de Atos 3, né? 38, não é isso? 38 anos. Está lá em Atos 3, vamos ver? Vamos conferir? Posso estar enganado? É João 5? Então não é o de Atos, não? João 5, Paulo Silas. Quem é que estava há 38 anos enfermo mesmo agora? São 5, né? Perdão. É João capítulo 5. É o versículo, é o coxo. Não, é o 5? Onde está então? Cadê o versículo? Vamos lá, 5:5. Perdão, irmãos, é João, capítulo 5, é o paralítico de tanque de Betesda, que estava enfermo há 38 anos. Está assim, ó, João 5:5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Então, se Jesus curou uma mulher 12 anos enferma, se Jesus curou um homem que há 38 anos estava enfermo, se Jesus curou, vamos fazer uma projeção, né? Se Jesus curou de esterilidade uma mulher que tinha 90 anos, e ela gerou um filho, e esse filho se chamou quem? Isaac. Então, se Jesus cura alguém com 12 anos de enfermidade, com 38 anos de enfermidade, e há 90 anos estéril, o que nós podemos fazer, irmãos? Perseverar na oração. Amém? Ninguém te desanime de orar por uma causa, a menos que Deus diga não ore. Enquanto Deus não disser assim, não ore, você deve continuar orando. Porque Deus também pode dizer, assim como disse para os profetas, né? Disse para Jeremias, não orem por este povo, que é povo rebelde. E Jeremias chorava pelo povo assim, mesmo tendo o Senhor rejeitado. Então, devemos perseverar na oração. E aí o versículo fala, velando nela com ação de... Esta oração com ação de graça nos dá uma visão de que você ora, mas você precisa terminar a sua oração agradecendo a Deus. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo se você não foi atendido, persevera na oração agradecendo. Mesmo se o Senhor não te respondeu ainda, persevera na oração com ação de graça, sendo grato a Deus, porque até a oração que você faz e Deus não te responde, ela te aperfeiçoa. Até a oração que você faz na sua busca diária, mas eu estou enfermo, o Senhor não me respondeu ainda, vai orando e agradecendo, porque aquela oração
ela é importante para aperfeiçoar a sua vida, ainda que aquela bênção, aquela conquista não chegou na tua vida ainda. Então, a primeira coisa, persevera em oração e ajude também os demais na oração, né? Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Palavra. O que significa Deus abrir a porta da palavra? Aí a gente vai começar a entender a linguagem figurada, né? E como disse os irmãos que a gente ia mexer um pouquinho com a hermenêutica nessa noite, é exatamente isso. Porta da palavra, o que é isso? Mas porta é isso aqui, aquilo ali. O que seria porta da palavra? A palavra na Bíblia, ela pode ter o significado literal, por exemplo, jazia, Atos 3, agora sim, aquele homem estava no templo, junto à porta chamada, era uma porta mesmo, uma porta. Então, no sentido literal da palavra, existia aquela porta. Agora, a porta pode assumir o sentido figurado, ou seja, quando Jesus fala assim, eu sou a porta, Jesus é uma porta, ele é a porta. Que porta que ele é? Ele é a porta da salvação. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Não está escrito na João 10? Vamos conferir? João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Agora entenda o final do versículo. E entrará, e sairá, e achará. Interessante, né? É a porta que faz com que a pessoa entre para obter a salvação, para conquistar a salvação, mas é uma porta que também a pessoa tem a liberdade para sair e para entrar, no sentido de você tem liberdade quando você aceita Jesus como Salvador, para você poder sair e encontrar pastagem. Isso quer dizer que Jesus é uma porta que nos salva, mas não é uma porta que nos confina, que nos isole. É preciso entender, né, que a salvação não nos afasta do mundo, não nos afasta das pessoas. Pelo contrário, nós entramos na salvação e a salvação nos dá liberdade para nós entrarmos e sairmos. Aleluia. Então, orando para que seja aberta a porta da palavra. E existe um outro sentido na Bíblia, que é o sentido simbólico. Então, é literal, o figurado que está associado à linguagem, e o simbólico que está associado às imagens, aos objetos. Eu não olho para uma porta e lembro de nada especificamente. Posso me lembrar de muitas coisas. Mas, se eu falar assim, cordeiro, obviamente, a palavra cordeiro é um animal, mas se eu falar cordeiro de Deus, eu já não tenho apenas uma figura, eu tenho um símbolo. Os símbolos estão associados aos animais, aos objetos, às imagens. Por exemplo, uma bandeira que tem um quadrado verde, um losango amarelo, uma bolinha no meio, escrita ordem e progresso, não precisa falar outra coisa, a não ser que é a bandeira do Brasil. É chamada um dos símbolos nacionais. Então, quem olha para a bandeira, vê logo, olha, ali está representada a nação. Então, a linguagem simbólica, e aí predomina essa linguagem no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, nós aprendemos aqui há poucos meses, né, sobre o livro de Daniel, onde fala do bode, carneiro, leão, leopardo, águia. São animais que têm um significado simbólico. Quem olhasse para eles ou quem ouvisse falar dele, o urso, lembra logo do Império Medo-Persa, como está na Bíblia. Enfim, o que é esse negócio de abrir a porta da palavra? A palavra aqui, essa palavra, você tiver uma Bíblia aí que identifique o texto no original,
esta palavra, ela significa logos. E ela é repetida aí algumas vezes nesse versículo. Ela está no versículo 3, ela está no versículo de número 6. Isso. Palavra. A porta da palavra. Significa que a oração dos fiéis, a oração dos crentes, ela faz com que a palavra de Deus, ela venha de forma sobrenatural na vida daquele que prega e que ensina no reino de Deus. Ou seja, é importante, aí eu me coloco aqui também como alvo dessa oração, é importante que a igreja esteja sempre orando para que o seu pastor, o seu líder, receba sempre de Deus a palavra. Olha o que diz aqui, para que Deus nos abra a porta da palavra. Ou seja, é bom quando o pastor, o líder, o pregador, ele sente a inspiração que vem de Deus para ele transmitir à igreja uma palavra vinda da parte de Deus. Esse dia eu fui num casamento e alguém, depois que eu falei a palavra lá do casamento, me perguntou: que palavra é aquela que o Senhor falou, assim, em termos de admiração, né? Eu falei assim, simplesmente foi a palavra que o Pai deu, né? Deus inspira. Quando nós oramos, quando nós meditamos, Deus inspira. Mas para que haja inspiração, é preciso oração. Então, irmãos, eu recomendo aos irmãos, qualquer pessoa que subir nesse púlpito para pregar, ore, para que seja aberta a porta da palavra. O irmão vai pregar, ore por ele, porque Deus naquele momento pode abrir a porta da palavra e lhe conceder inspiração de tal modo que você fique assim, meu Deus, que tanto azeite é esse, que tanta virtude é essa? Vem de Deus, não é do homem. Então nós precisamos estar orando por aqueles que pregam, por aqueles que ensinam, para que haja fluidez, né, como se fosse um rio que corre na igreja. Quando a palavra ela é ensinada, pregada com unção e com inspiração, ela flui. Então, irmãos, orando juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do... O que é mistério? O mistério de Cristo. O que é mistério? A palavra mistério significa o quê? Segredos. A palavra mistério significa coisas que precisam ser desvendadas. Quem tem aí um desenho animado aí que sempre tem um mistério, né? E às vezes aquilo chama atenção, desperta a nos atenção, porque tem sempre uma coisa misteriosa, algum fantasma. Quem é esse fantasma? No final, no desenho, tira lá o gorro da pessoa, era você. E quem está vendo o desenho fica querendo saber, será que é ele? Será que é ele? Porque o mistério atrai. E aí que está um segredo, irmãos, para nós. A Bíblia diz que o Senhor, Ele revela-nos o seu mistério. Lembra de Salmo 25,14? O que diz lá, Salmo 25,14? Quem se lembra? Diz assim: o segredo do Senhor são para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu. Então tem coisas no Evangelho que são misteriosas. Irmãos, misterioso não é a mesma coisa que estranho. Tá? Misterioso não é a mesma coisa que absurda. Misterioso é algo que está por um tempo escondido e que há de um dia se revelar, segundo a vontade de Deus. A igreja, por exemplo, diz a Bíblia que ela era um mistério que estava oculto. Até que chegou o momento que se revelou, e eis aqui o mistério. Somos nós, a igreja do Senhor. Tem umas coisas aí, eu vou repetir isso aqui para os irmãos, tem umas coisas aí nas igrejas aí que não é mistério não, irmãos, é loucura. Não é mistério não,
coisa até mesmo insana. Já viu? Não sei se vocês já viram. Crente recebendo a unção do cachorro? Já viu isso? Vocês nunca viram? Unção do cachorro. As pessoas sentem o poder de Deus e caem no chão e ficam rolando. Igual um lobo. Isso não é mistério, não. Isso é doidice. Alguém está ficando tentando a ideia aí e achando que isso tudo é evangelho. Tem coisas absurdas que não é evangelho. O pastor, esses dias aí, um pastorzão que está na televisão aí, ele deu aquela unção, que eu disse para os irmãos aqui, a unção de Manassés, sobre uma pessoa. Mas antes de dar a unção de Manassés, ele chamou essa pessoa, ele pegou um cigarro, acendeu o cigarro em cima do púlpito, mandou a pessoa fumar. Fuma aí. Fuma mesmo, que esse é o último cigarro. Isso é mistério? Isso é loucura, isso é coisa absurda. Isso não é mistério de Cristo. Aí depois que o camarada, a moça lá fumou, deu aquela baforada. Pensou a gente fazer isso aqui? Eu saio correndo, irmão. Eu nunca mais volto numa igreja dessa. Você volta? Só fumar dentro da igreja já é um problema. No pátio da igreja, já é ainda mais em cima do púlpito. Agora você vai receber a unção de Manassés. Aí vai lá e coloca um pano sobre a mulher, não sei para que botar aquele pano. É coisa de ocultismo esse negócio. Tapa os olhos da moça, ora, unção de Manassés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei porque conta até 7. Aí sopra, aí depois oferece o cigarro à moça, não quero saber disso não, eu nunca fumei na minha vida. Esqueceu de tudo. Só o sangue de Jesus, irmão. Nós precisamos conhecer os mistérios de Cristo. Não os absurdos da fé que a gente está vendo por aí, não. Né? E esses dias, até o irmão João estava falando esse dia, agora usar paletó e gravata é fichinha, né? Coisa pouca. Porque agora os homens estão usando roupão. Os pregadores agora, né? Estão usando roupão. E alguns homens de saia rodada. Para poder, na hora do mistério, ficar rodando igual peão. Com saia rodada. Então, são coisas absurdas. É bom a gente atualizar a palavra, trazer para os nossos dias. Nós precisamos receber, irmãos, a inspiração de Deus para que haja revelação de mistérios de Deus. Mistérios de Deus. Coisa absurda. Esse dia, uma jovem conversando comigo disse que foi numa igreja, as pessoas aceitaram Jesus naquela noite. E antes de acabar o culto, o pastor foi servir a Santa Ceia e disse: quem aceitou Jesus hoje pode tomar ceia também. E tomou ceia todo mundo. Crente antigo, crente batizado, não batizado, e o novo convertido também. Todo mundo tomou ceia. Isso é assim? É assim que muitas igrejas estão enchendo. Às vezes a pessoa olha para a Assembleia de Deus, né, e olha para outras igrejas e fala assim: a Assembleia de Deus está ficando vazia, as outras igrejas estão tudo enchendo. Mas vê lá por que está enchendo. Porque a porta também é muito larga, irmão. Mas a Bíblia diz que porfiai por entrar pela porta. Esse porfiar, irmãos, é que a gente tem que suar a camisa, tem que lutar, tem que renunciar coisas, tem que deixar de fazer algo, tem que abandonar a velha vida para poder entrar pela porta estreita. Porque estreita é a porta e também o caminho, né? Então você passa pela porta no estreito, não é aquele negócio de passou pela porta no estreito, depois nada disso. Você passa pela porta, ainda vai no estreito até o final, até chegar no céu. Agora largue a porta, espaçoso o caminho que conduz E nós vemos aqui na Bíblia o tempo que diz que muitos são os que vão por ela. Então nós precisamos pedir a Deus que os nossos líderes tenham aberta a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também, disse Paulo, preso, para que o manifeste como me convém falar. Aí vem o versículo de número 5, que é a segunda recomendação que nós vemos aqui. A primeira, a oração. A segunda, andai em sabedoria para com todos de fora, remindo o tempo.
andai em sabedoria. O que pode significar andar em sabedoria? Alguém tem uma outra Bíblia, uma outra versão aí? Às vezes uma versão diferente nos ajuda, né? Portai-vos. Portai-vos com sabedoria, irmã? Com sabedoria. Portai-vos com sabedoria. O saber, a sabedoria, ela muitas vezes é vista como pessoa que tem um saber e que vai ser buscado dela uma palavra, ou uma explicação, ou uma resposta, né? O próprio Salomão é um grande exemplo disso. Nós lemos semana passada aqui, não vou ler de novo, mas a rainha de Sabá, quando chegou lá para encontrar-se com Salomão, ela levou muitos enigmas. E vamos ver se ele consegue me responder esses enigmas. Então a ideia que se tinha de um sábio era alguém que ficava no seu ambiente, na sua escola, né, como tinham os sábios gregos, e alguém ia até eles para poder receber uma palavra, uma instrução, um direcionamento. Agora Paulo fala assim, andai com sabedoria. Isso quer dizer que esse proceder, esse portar-se com sabedoria, quer dizer que a nossa sabedoria, ou a sabedoria que vem de Deus em nós, ela deve ir conosco, irmãos, por onde nós formos. Então nós temos que andar, nos portar com sabedoria com aqueles que estão de fora, aproveitando cada oportunidade. É o texto que muitas vezes tem alguma Bíblia, quando fala remindo o tempo. O que é remir? Na realidade, remir significa resgate ou compra, né? Remindo o tempo significa que você vai investir no tempo. Você vai valorizar aquele tempo. Então, remindo o tempo. Andai com sabedoria para os que estão de fora. Isso fala de testemunho, irmãos. Então, não é só viver uma vida de oração, mas também viver uma vida de testemunho. E andar com sabedoria significa que nós vamos nos portar de tal maneira que alguém olhe para nós e identifique em nós a sabedoria de Deus. E aí, mais uma vez, me preocupa a forma como nós estamos manifestando o Evangelho através das nossas vidas. Porque nós, irmãos, precisamos ser sábios. Sábios. O sábio não é aquele que fala o tempo todo, toda hora, qualquer coisa. Nós vamos ver isso aqui no versículo seguinte. O sábio é aquele que está no seu lugar, aquele que está pronto para responder, pronto para orientar, pronto para converter aquela palavra que alguém falou torta, fora do tempo. O sábio, ele vai saber conduzir de tal maneira que as coisas sejam amenizadas. Veja que, quando a gente fala disso, a gente lembra de muitos textos do Antigo Testamento. Eu vou deixar para ler quando falar no versículo seguinte. Então, precisamos andar com sabedoria. E a última recomendação que eu vejo aqui, irmãos, é: a vossa palavra seja sempre agradável. Agradável e? Então, vamos lá. Orai, perseverar na oração, andai com sabedoria, e quando chega a hora de falar, a vossa palavra, o vosso logos, seja sempre agradável. O que é uma palavra sempre agradável, irmãos? Quem se arrisca? Hã? Ninguém vai se arriscar? Vamos então ser bem mais práticos, né? Tem pessoas, irmãos, que tudo que ele fala é reclamando, murmurando. Tem só mais um? Só um? Já somou os 3 aí, né? 1, 2, 3. Sempre reclamando. Não tem uma palavra agradável que sai da sua boca. Por outro lado, tem aquelas pessoas que você sabe que tem sempre
algo bom a dizer. Porque anda com sabedoria, porque sabe o que fala. Né? E aí o texto fala que a palavra seja sempre, segunda a segunda, sempre agradável. E o Paulo, ele usa mais uma vez uma figura de linguagem, quando ele fala assim, que essa palavra ela tem que ser temperada com... O que eu vou fazer então para temperar minha palavra com sal? Que sal é esse? Então, mais uma vez, a gente precisa entender que a Bíblia ela tem uma linguagem que nem sempre é literal, é figurada. Né? Temperada com sal. Temperada com sal. Isso nos faz lembrar de algumas coisas da Bíblia, né? Jesus, certa vez, disse que nós somos o sal da terra. Ora, nós somos o sal da terra. Mas também há uma recomendação em Marcos 9,50. Marcos 9,50? Vamos ver se é isso mesmo. Veja lá, 9,50. Diz assim, bom é o sal. Mas se o sal se tornar insulso, como o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém? Então, vamos juntar um versículo com o outro? A Bíblia é muito magnífica, né? Jesus fala assim, ó, se o sal for insípido, não presta para nada. E vocês têm que ter sal dentro de vocês mesmos. Tem de sal em você mesmo. Irmão Daniel, o que é isso? Vou sair de casa agora, vou engolir um pacote de sal, vou botar no meu bolso sal. Que sal é esse? O que pode significar esse sal? E aí que a gente começa a entender a Bíblia, né? Para mim a palavra ser sempre agradável e temperada com sal, eu tenho que sempre ter sal dentro de mim. Vocês entenderam? Amém? Posso repetir? Para que a minha palavra seja sempre temperada com sal, eu tenho que ter sal em mim mesmo. Não é uma coisa que eu vou buscar, vou comprar na esquina. Tem que estar em mim. Tem que estar dentro de mim. E aí, obviamente, não somente a minha palavra, mas as minhas ações, o meu comportamento vai ser temperado com sal. E aí, irmão, vamos meditar um pouquinho mais, para a gente poder sair daqui edificado com a palavra. Este sal, quando Paulo fala assim, seja temperada com sal, este sal significa algo que vai modificar a nossa palavra. É algo que vai mudar a nossa palavra. É algo que você fica irado. Mas o que você faz? Tempera. Se você tiver sal em você. Né? Não vai sair da sua boca palavra torpe, palavrão, insulto, blasfêmia, porque temperou. Aleluia. Então o cristão precisa ter sal em si mesmo, para que quando as palavras vierem à sua boca, ou apenas só no pensamento, né? Ele diga assim, eu devia falar isso, mas eu não posso falar isso. Hã? Alguém falou alguma coisa aí? Não entendi. Vamos voltar na palavra da semana passada, né? Cuidado. Vamos ver? Eu sei que muitos não estavam aqui, né? Eclesiastes 5. O que diz lá? Quem lembra? Diz assim, ó. Eu estou um pouco lento, irmão, porque eu preciso que os irmãos entendam. Tá? Não adianta usar eloquência aqui hoje, não. Eclesiastes 5. A minha Bíblia sumiu, Eclesiastes. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 6.
Vamos ler o 2 também. Não te precipite com a tua boca, no teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Aí o versículo 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que as pessoas eles acabam falando o que não convém? Porque está sem sal nele mesmo. E a sua palavra não está temperada com o sal. E aí, vamos lá, pensar numa coisa aqui interessante também. Porque o sal, ele tem essa função de modificar e tornar uma comida agradável. Só que quando se fala temperar com sal, também há de se ter uma preocupação de não colocarmos sal demais, nem sal a menos. Oi? É o equilíbrio. Esta palavra, irmão Osmar, é importante aqui nós entendermos. Quando se fala assim, tem de vós sal em vós mesmo, vossa palavra seja temperada com sal, estamos falando de algumas qualidades que o cristão deve ter. É o equilíbrio, é a temperança, é a sobriedade. Eu não posso falar qualquer coisa em todo instante, ainda que eu pense, ainda que eu queira, não posso. A paciência são qualidades do cristão. Então, nossa palavra tem que ser temperada com sal, para que, diz a Bíblia, saibais como convém responder a cada um. Então, esse sal vai determinar até a maneira como vamos falar com uma pessoa. Às vezes você vai ter que salgar um pouquinho mais a sua palavra, e às vezes você vai ter que reduzir um pouquinho a sua palavra no tempero. O que eu quero dizer com isso? Que há momentos que você vai precisar repreender alguém. Há momentos que você vai precisar ser enérgico. Esse temperado com sal não quer dizer que você vai ser sempre aquela mosca morta, que não voa mais, não faz mais a mínima diferença. Não, sua palavra tem que ser temperada com sal, e à medida da situação, você vai agir conforme ela. É só olharmos o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era um bom exemplo para isso, né? Porque quando ele chegou lá, que os cambistas estavam vendendo lá no templo, o que ele fez? Chegou para os fariseus e saduceus e chamou eles de sepulcros caiados. Você já pensou? Você chegar para uma pessoa e falar assim, você é um sepulcro caiado. Ou seja, você é um sepulcro pintadinho por fora de cal, limpo, mas por dentro está podre. Então Jesus temperava a sua palavra de acordo com a sua plateia, irmão. A mulher que quase foi apedrejada, Jesus foi, mulher, onde estão os seus acusadores? Nem também eu te condeno, vai, não peques mais. Porque a palavra temperar com sal significa também isso. Nós precisamos saber a medida certa. Eu tenho certeza que as irmãs não usam a mesma quantidade de sal para o mesmo tipo de alimento. O feijão é uma quantidade, o arroz é outra, e assim vai. Tem que cuidar que a pressão sobe, né? E se a pressão do pessoal for alta, tem que reduzir um pouquinho o sal. Porque tem que ser conforme agradar a cada um. Não quer dizer que você vai mudar o seu caráter, mas é mudar a intensidade, e mudar a forma como falar, a fim de que você mostre aquilo que está no versículo anterior, que é a sabedoria. Então, irmãos, a nossa palavra temperada com sal não é o sal literal, mas é o sal paciência, o sal equilíbrio, o sal temperança, o sal domínio próprio. Isso vai fazer com que a nossa palavra seja agradável. E às vezes, irmãos, naquele momento ela pode não ser agradável. Naquele momento alguém fala assim, puxa vida, pastor, chamou a atenção, foi duro, mas depois, num tempo, né, isso está lá em Hebreus capítulo 12, produz um fruto pacífico. Veja só o que diz lá, em Hebreus capítulo 12. Em Hebreus capítulo 12,
Diz assim, versículo 10. Porque aqueles, na verdade, 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de... Quem gosta de chamar a atenção aqui? Ninguém, nem eu. Mas a repreensão, ela ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, a pessoa é advertida, aquilo produz um fruto pacífico no futuro. No presente, não se percebe essas coisas. Então, irmãos, eu vou terminar aqui já a nossa palavra, que sejamos assim, irmãos, cautelosos com a nossa palavra. Oremos, vamos viver a vida de oração? Vamos orar. Vamos andar com sabedoria com os que estão de fora? Vamos. Mas vamos também pedir a Deus que nos dê sal, não o sal natural, mas que nos dê equilíbrio para falarmos o que convém àqueles que verdadeiramente precisam ouvir a palavra no seu tempero ideal. E aí, irmãos, que cada um de nós, é muito bom isso, né? Você ter a sua palavra sempre agradável. Isso é ser polido, irmãos. Eu vou falar, mas espera aí, como vou falar? Como vou começar esta conversa? Como vou começar esse diálogo? Vou procurar o caminho certo. E aí alguém vai se agradar de te ouvir. Não vai enjoar. Não, aquele irmão sempre mal-humorado, sempre ignorante. Não, isso não é bom para o cristão. Mas aquele que tem uma palavra, não precisa ser meiga, mas apropriada, palavra temperada mesmo, obviamente, essa pessoa será bem reconhecido no meio do povo de Deus. Há um versículo, eu ia terminar, mas eu lembrei aqui agora, de um versículo que está lá em Eclesiastes 10:12. Eclesiastes 10:12. Para nós terminarmos aqui com esse versículo. Eclesiastes 10, versículo 12, tem até mais versículos que eu estava lendo hoje. Diz assim, 10:12. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo Então, meu irmão, seja sábio, para que na sua palavra haja favor. Versículo 13. O princípio das palavras da sua boca é a estutícia, que é a do tolo, né? O fim da sua boca, um desvario péssimo. Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será. E quem lhe fará saber o que será depois dele? E aí continua falando, né? O trabalho dos tolos é como cada um deles fadiga, pois não sabem como ir à cidade. E prossegue o texto. Mas o que eu queria mostrar para os irmãos é essa diferença, que na boca do sábio há favor. Então seja sábio, irmão. Tempere as suas palavras, porque assim você agradará a Deus, e eu acredito que também será bem-aventurado. Curva a sua cabeça, por favor, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Nos dias que nós vivemos, quantas palavras, Senhor, têm sido faladas, e muitas delas, Senhor, poderiam evitar tragédias, mas acaba provocando tragédias, erros, tropeços, desavença, confusão. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para, com bastante cautela, equilíbrio, falarmos aquilo que convém àqueles que necessitam ouvir de nós uma palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor,
para que não sejamos como os tolos que oferecem, que falam, que prometem coisas que não podem cumprir, que não podem fazer e acabam destruindo, acaba sendo devorado pelas suas próprias palavras, destruído pelas suas próprias palavras. Mas que tenhamos sabedoria para que o favor, a graça, possa ser derramada sobre aqueles que nos ouvirem, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho. Nos dê a sua sabedoria, Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para os obreiros